Tite, Leandro Quesada, Fox Sports Brasil. Você falou que não vai falar de individual, mas de um contexto, porque o Casemiro representa muito bem essa combatividade que a seleção teve até o jogo contra o México. Não há dúvida que se trata de um jogador que combate muito bem no meio-campo e muito entrosado com os outros também, porque fez inúmeros jogos sob o seu comando. Queria que você falasse dessa falta de combatividade em alguns momentos do jogo, explicasse melhor essa tal da efetividade, porque o Brasil teve o triplo de possibilidades de chegar ao gol do que o rival, e o rival com três chutes conseguiu marcar os 2 gols. E qual legado você deixa para a seleção brasileira de futebol? Obrigado, Tite. Vamos ver se eu pego os 3 itens. O segundo item, a pergunta que tu fez, tu já deu a resposta. Ele fez 3, foi efetivo. A efetividade é isso, traduzir em gols as oportunidades. E nós tivemos do outro lado um goleiro que também fez a diferença. Isso é efetividade. Dos 20 e tantas que nós tivemos, a gente acertou o gol e eu cobro bastante precisão. Os treinamentos 26 finalizações, foram 10 bloqueios e 17 no gol, né? Com 8 defesas e 9 defesas e 7 fora. Mas eu quero pegar mais os detalhes que eles são da análise da qualidade do jogo e fazer desses números apenas compreensões e apenas observações que eles te traduzem alguma situação mais. É muito duro falar dessa forma aqui, mas um puta jogo. 2 qualidades técnicas, 2 equipes com qualidade técnica impressionante. Impressionante. Vamos com toda a dor que eu tô sentindo, com toda o amargo, com toda a dificuldade de vir falar com vocês, eu tenho discernimento. Quem gosta de futebol bem jogado vai assistir esse jogo e vai ter prazer. Quem não é envolvido emocionalmente com ele, quem não tem, e quem está à margem, daqui a pouco, de Brasil e Bélgica, e está numa situação mais confortável e tal, dizem, porra, que jogo, cara. Oportunidades aqui, oportunidades lá, triangulações, finalizações, goleiro aqui, busca qualidade assertiva, pivô, opções, transições. Que jogaço! Me dói eu estar falando isso. Me dói, mas quem aprecia um grande futebol vai ver que foi um grande espetáculo. Com a dor que tem em relação a nós termos perdido e primeiro jogo em termos oficiais que nós ficamos. O legado, cara, eu vou deixar para vocês também. Se eu disser que o legado é bom, vai dizer assim, olha lá, está valorizando. O tempo vai eu vou te dizer uma coisa, o tempo vai permitir isso. Agora ela fica a emoção do jogo. Passam-se 15 dias, a gente tem cai assim, a gente tem um discernimento maior para fazer a avaliação. Cara, o Fernandinho joga muito. O Fernandinho joga muito e exerce a mesma função no City, um dos maiores equipes e a maior, talvez, com o futebol mais bonito, muito parecido conosco. Muito parecido conosco. E nós tivemos nesse jogo 2/3 do jogo dentro da nossa mão. 2/3 do jogo na nossa mão. Quase que todo o segundo tempo, não ser uma ou outra escapar dentro da nossa mão, com um equilíbrio emocional de jogando com 2-0 atrás e buscando, e botou volume, deu bola no pau, e antes de tomar o gol já tinha tido 2 oportunidades reais, tinha dado no pau e voltado. Eu tenho que ter o discernimento, inclusive para passar para os atletas aquilo que eu não passei, mas vou passar assim da capacidade que ele teve também de absorver um golpe muito forte, de tomar um gol e num contra-ataque em seguida, porque contra-ataque faz parte do jogo também. E eles manterem o discernimento e de construir. Teve um momento do jogo que o Cássio, aí nós levantamos daquela bola, eu acho que foi eu não sei se foi do Coutinho ou do Renato, que nós levantamos. Eu digo, não é possível, ela saiu. Aí o Cássio olhou para o lado, vamos que dá.
Sabe, esse é o sentimento, não análise do número específico, mas do conjunto da obra que nós temos que ter, da avaliação. E eu tenho que ter o discernimento para passar aquilo que eu compreendi para vocês. Ei, Tite, boa noite. Soraya, do Jornal Tempo, Super Notícia. O técnico da Bélgica esteve aqui antes de você, elogiou muito a atuação da seleção brasileira, não só no jogo de hoje, mas durante toda a Copa, e disse que ele se arriscou taticamente, que ele ousou nisso para poder vencer a seleção brasileira, mas que ele também precisou de vencer psicologicamente a seleção, fazer os jogadores dele acreditarem que era possível bater a seleção. Eu te pergunto... Você não deu, essa noite não deu. Eu te pergunto por que não deu? Onde que a gente não conseguiu passar por cima aí do que a Bélgica preparou para a gente? E se você se surpreende de alguma maneira com a reação até carinhosa do torcedor brasileiro que não vaiou a equipe, não perdeu a paciência com a equipe em momento nenhum, apoiou e acreditou até o último minuto. O futebol tem muitas variáveis, ele tem que ser enxergado com um contexto todo dele. Não é história, eu não fico com blá, blá, blá aqui, ou com conversa, mas ele tem que ser analisado de uma forma muito global. Aspectos táticos, técnicos, físicos e emocionais. Tu colocou um aspecto emocional. Ele falou da equipe dele, são jogadores tarimbados. Quando tu pega jogadores Lukaku, altíssimo nível, tu pega De Bruyne, altíssimo nível, tu pega Hazard, altíssimo nível, tu pega Witzel, altíssimo nível, tu pega Kompany, altíssimo nível, Courtois. Estava iluminado. Cara, o Neymar bateu a última bola, eu levantei para trás, ele tirou de mão trocada, cara. Eu digo, não... Qualidade técnica. Oi? Eu não gosto de reputar sorte. Sorte o futebol tem um aleatório, mas eu não considero sorte. Eu não gosto de falar de sorte, sabe? Sorte, quando a gente tem a nosso favor, é uma maneira educada das pessoas desprezarem a competência da gente. Aí diz, teve sorte. Isso é desprezo de competência. Teve competência, o outro lado, por ser efetivo, finalizou bem, é do jogo. Sorte, não acredito e não é. Teve o Courtois, teve sorte? Não, ele teve bem. Ele fez grandes finalizações, aí quando não deu pau, deu, vou fazer o quê? Mas não, sorte não. Sorte é uma maneira de desprezar a competência. Não falo, não gosto, não teve sorte a Bélgica, teve competência, teve efetividade. Quando caiu no pé, fez. No jogo de 2 terços, a gente teve, de novo, 2 terços dele na mão. Mas a alto nível, e o gente que está, bate aqui, bate lá, qualidade bate dos dois. Torcida, é mais do que nunca, eu vou te dizer uma coisa. A torcida sabe avaliar também. A gente despreza, às vezes, a capacidade do torcedor de compreensão. Eles acompanham vocês e eles têm discernimento. Talvez a dor ela fique mais aflorada na hora tal qual a gente está. Está muito difícil falar com vocês. Está muito difícil falar com vocês. Sentimento fica amargo, fica pesado. Está muito difícil. Talvez pese os 30 anos de carreira para ter o discernimento de falar agora. Mas de uma coisa é certa, o torcedor sabe avaliar o que aconteceu dentro do campo. Sabe. Ele transcende o resultado do jogo. Ele passa por cima, ele enxerga. Ele enxerga. Talvez por isso ele reconhece ele passa esse carinho, talvez por isso. Folha de São Paulo, da UOL, da ESPN e da CBN. Você falou sobre não acreditar em sorte e azar no futebol. Mas eu queria que você fizesse uma reflexão sobre uma coisa que o Tostão diz muito, escreve muito. Sobre detalhe, sobre o acaso, sobre uma circunstância, não é?
Num jogo em que aos 8 minutos o Thiago meteu uma bola na trave, aos 11 o Paulinho não conseguiu chegar com o pé para jogar a bola para dentro do gol, e aos 13 o Kompany desvia uma bola, bate no braço do Fernandinho e entra. Isso muda o jogo como teria mudado se o Thiago tivesse feito o gol. Eu queria que você falasse disso, desta coisa do futebol que é incontrolável. Eu não estou dizendo que não existe, eu só não gosto de falar de sorte, porque para mim sorte é uma coisa pejorativa. O aleatório, talvez sim. Esses outros adjetivos, talvez sim, porque faz parte do jogo de futebol. Para mim, a conotação sorte ela é depreciativa, por isso que eu uso para mim. Respeito quem pensa diferente. Eu estou dizendo que para mim ela tem. Mas esse circunstancial ele tem, o jogo tem, ele te permite. E é só a busca da, por que não fez o gol, ou por que a bola bateu nele, por que tirou. Esse não, o contextualizar. E o que eu gostei é que mesmo ela absorvendo, tendo a oportunidade de sair na frente, tomou o primeiro, e no primeiro outro ataque ela toma o segundo, e ela manteve, ela continuou criando, ela voltou para o intervalo. Eu digo assim, porque é muito assim o futebol, e nós somos assim, 880, é extraordinário ou não é nada. E não é. E quando veio para o segundo tempo, eu digo, o técnico vai ajudar a nós mantermos uma organização para fazer o primeiro gol. Eu digo, depois, o clima, a energia, a busca, a confiança, ela vai te remeter. Mas também o aleatório, também, por vezes, circunstancial, às vezes o acidental, ele te remete. E me parece que hoje, não é caso, mas esse aleatório, ele bateu. Ele bateu. Dói estar falando isso. Não é um desprezo à equipe, porque se fosse uma equipe que ela não é... É uma grande equipe, num grande jogo. Mas o aleatório, ele foi cruel conosco, cara. Ele foi duro demais. Ele foi duro demais e duro de engolir. Duro. Tite, boa noite. Mauro Naves, da TV Globo. A seleção completou hoje o jogo de número 52 após a última Copa. E você completou de número 26, ou seja, você fez exatamente metade desse caminho. Independentemente desse aleatório de hoje, se tivesse você vivido a experiência dos 4 anos toda, até passar talvez por uma experiência de sair perdendo e ter que virar e mostrar como fazer isso, não por você como técnico, mas você passar isso para o time, que esse time também não tinha vivido essa experiência, poderia, independentemente do aleatório, a gente ter tido um resultado diferente, e isso pode ser um fator motivador para você pensar em começar um trabalho desde o início para a próxima Copa? Eu respondendo que sim, ela soa um pouquinho oportunista na medida que se justifica alguma coisa, mas ela como ideia eu já tinha colocado antes. Toda vez que um técnico consegue desenvolver um trabalho e que ele tem um tempo maior, ele consegue, teoricamente, desenvolver um trabalho melhor, ter oportunidades maiores. E não é só na seleção, é no clube também. É no clube. Existe que às vezes a competência ela é de acertos. E, às vezes, quanto mais tempo tu tem com o atleta, tu consegue mexer mais com o técnico dele, com o emocional, tu consegue perceber quando ele está aceso demais, tu consegue perceber quando ele precisa de um ritmo melhor. A gente consegue. O ideal seria... Mas entre o ideal e o real, não dá. Não dá. A minha realidade ela foi assumir em determinado momento e eu fiz de coração aberto. Eu fiz de coração aberto. E nós fizemos uma campanha... Hoje é o primeiro jogo oficial que a gente perde. E nós saímos perdendo contra o Uruguai lá, com 70 mil pessoas e virou. Mas também, se a equipe vem com uma solidez tão grande e saindo na frente, não... E consegue o número de gols e o número de oportunidades... Números para serem interpretados. Uma ideia de futebol, ela ficou clara. O Brasil tem uma ideia de futebol. Ela é clara. Ela é futebol que ela sabe marcar alto, marcar médio e marcar atrasado. Ela tem contra-ataque, tem futebol construído.
ela tem, e ela busca aperfeiçoar, ela mostrou isso. E talvez seja a equipe, talvez, não sei, guardando números, que mais tenha finalizado. E talvez uma das que mais tenha finalizado no gol, com exceção do primeiro jogo que a gente fez. E uma das que menos tenha sofrido finalizações do adversário. E está fora. Eu não tenho agora condição, palavra, cara, eu estou aflorado. Eu não quero ser demagogo aqui e colocar do meu sentimento. O sentimento eu externei para a comissão técnica que está toda aqui, do orgulho de trabalhar com eles. E talvez tenha faltado competência para nós em algum momento. Eu falo para todos que estão nos assistindo, mas dedicação plena, não. Todos os momentos, todos. E quando tinha alguma coisa errada, nós nos furtávamos de buscar e passar. Então, o orgulho do trabalho, o sentimento da derrota, sim, ele fica. Mas o discernimento de saber avaliar também, eu não tenho condição de projetar nada, não. Tite, aqui, da Silver do site UOL. Eu queria falar com você num plano mais geral, não só em cima do jogo, a respeito da questão física. Durante todo o período, desde 21 de maio, você só fez um treino com 23 jogadores em campo, por todos os problemas que aconteceram. O Fred, até ontem, fazia fisioterapia enquanto treinava, à parte, e não conseguiu estrear no Mundial. O Neymar, hoje mesmo, sentiu dores, mancou. Queria que você falasse, se tivesse que rever alguma coisa, seria como geriu essas questões físicas e se Fred e Neymar foram atrapalhados por essas questões, por favor. O Neymar, a gente já viu que é uma franca evolução dele, chegando no ápice das suas melhores condições. Antes do jogo em que ele fez o gol, eu falei para ele, nós nos reunimos, eu digo, Neymar, tu voltou na plenitude. Antes do jogo que ele foi escolhido no melhor em campo. Por quê? Porque a gente via o desempenho, quando a gente consegue perceber quando a cabeça pensa e o corpo responde. Ao drible, a finta, a velocidade. Então, voltou acima, inclusive, daquilo que eu imaginava. O desempenho técnico individual é que ele é também, em termos físicos, ele é muito bem dotado, cara. Ele é muito rápido. Se tu pegar as ações aí as ações de alta intensidade que ele tem no jogo, ninguém tem, talvez no Mundial igual. O Fred teve um problema de uma pancada e não conseguiu fazer a sua recuperação total em cima desse aspecto. E em termos gerais, em termos físicos, a equipe voou e não foi o aspecto físico que foi determinante de derrota. Ela voou. Ela andou, fez transições de velocidade, às vezes com alta, média e baixa, voou. Hello, coach. Over here, please. Hello. My name's Justin Davis. I'm with the AFP News Agency. My question, please, is about, Brazil have in the past 4 editions of the World Cup, they have been eliminated by European teams. And also, we're seeing some European teams playing different tactics, more pragmatic football. There are no longer South American teams in the tournament in Russia. What do you think this says about South American football, first of all? And is it something that South American teams, or perhaps Brazil, have to consider, take into account? Eu vou fazer a resposta com parte da tua pergunta que tu me fez na outra coletiva. Foi tu que me fizeste. Que o Brasil jogava, que era uma seleção e que jogava como um clube. Não foi tu que fez? Não, parecia. Então, eu vou pegar esse gancho que uma equipe que ela é sólida e agressiva. Então, ela teve esse componente. Ficaram só equipes europeias agora. Das 8 eram 6 europeias. Então, o enfrentamento é normal e natural. Nós enfrentamos Rússia, nós enfrentamos Alemanha nos amistosos, nós enfrentamos Croácia, Áustria,
Inglaterra. Então, talvez não com o tempo que fosse necessário fazer o intercâmbio, mas não foi esse aspecto determinante de intercâmbio ou de europeu, de não europeu, que tenha sido determinante da desclassificação. Okay, thank you very much. Muito bem, portanto, aí a